certa. Semana passada a Renata ministrou aqui, né, sobre a diferenciação do pai terreno para o nosso pai Deus, né, para o nosso pai espiritual. Muitas vezes ela, né, tentou, e eu espero que tenha conseguido no coração daquele que tinha alguma dificuldade de enxergar Deus como pai, por conta das falhas do pai terreno. Eu acho que o Espírito Santo deve ter quebrado um pouco essa barreira semana passada, até porque a gente entende, nossa referência como pai é Deus, né? O nosso pai aqui na terra, por mais perfeito que a gente acha que ele é, ele sempre vai falhar, né? Então a gente não pode colocar as nossas frustrações em Deus, né? Então eu acho que a gente conseguiu entender bem a semana passada, de diferenciar o pai terreno de Deus o Pai. Na quarta-feira, o irmão Paulo, ele também trouxe a paternidade sobre uma perspectiva do apóstolo Paulo. E aí nós aprendemos aqui que Deus, ele é Pai, não porque ele nos dá tudo o que queremos, mas ele é Pai porque ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele está sempre atento a tudo. Cuidar é zelar. Ainda que muitas vezes nós sejamos contrariados, né, muitas vezes a gente, quando recebe um não, a gente fica de mimimi, não é isso? Então, assim, Deus está cuidando de tudo, né? Outra coisa, a gente sabe que é muito difícil para muita gente enxergar Deus como um pai, principalmente aqueles que tiveram um pai meio complicado. Eu não quero entrar em detalhes aqui. Eu, particularmente, eu tenho uma experiência com o meu pai muito diferente do que a gente ouve por aí. Mas, por isso que eu não consigo enxergar Deus de uma outra forma. Mas eu entendo, a gente ouve muito, eu trabalho com capelania há mais de 20 anos. Eu ouço muita coisa, né? Aconselhamento pastoral, gabinete, é muita coisa que a gente ouve. E eu fico, Senhor, como as coisas podem ser assim? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um pai, quinta-feira eu estive lá com ele, ontem foi aniversário da minha mãe, e como ontem a gente tinha atividade aqui, eu não pude estar com a minha mãe. Então eu fui na quinta-feira ver minha mãe, e aproveitei, óbvio, ver meu pai, né? Porque eles chegaram agora de uma viagem, meu pai está com quase 80, fez 78. Mas eles chegaram agora de uma viagem missionária. Eles ficaram 22 dias lá no Vale do Ribeira, né, dando treinamento, evangelizando, numa igreja batista, que a gente plantou essa igreja, e eu posso dizer que eu plantei essa igreja lá, viu, Alex? Há mais de 40 anos. Então meu pai acompanha essa igreja há mais de 40 anos. Eu lembro que eu era pivetinho, tampinha. Eu ia com a Igreja Batista Canaã, nós íamos lá para Eldorado Paulista, lá para o Vale do Ribeira, né, fazer evangelismo lá nasceu essa igreja, eu lembro disso daí, aí depois eu casei, né, a gente fica bobo, casa e sai de casa, não é isso? Mas o meu pai, ele mantém esse relacionamento lá, então, 2 vezes por ano, uma vez no primeiro semestre e uma vez no segundo semestre, meus pais vão para lá e ficam lá cerca de 20 dias. E aí levam Bíblia, levam instrumentos musicais, fazem uma série de coisas lá, tudo que a gente faz, eles fazem, né? Então, assim, o meu relacionamento com meu pai é um relacionamento muito bom. Eu falo com meu pai praticamente todo dia. Todas as lutas que eu enfrentei, todas as necessidades que eu tive, todas as broncas, as raivas que eu tive, todos os problemas em geral, todos, eu tive o meu pai para me aconselhar. Eu tive o meu pai para muitas vezes puxar minha orelha. Eu tive o meu pai para muitas vezes falar assim, para tudo que você não sabe de nada, você está fazendo errado, você está... Né? Então eu tive isso. Eu dei muita dor de cabeça para o meu pai. Eu nunca fui um filho nota 10. Pelo menos, eu lembro de uma fase na minha vida que eu dei muita, dos 17, a famosa fase do exército, dos 17 aos 19 anos, que eu não arrumava trampo de jeito nenhum, meu amigo, como eu dei trabalho para o meu pai. E aí, né, meu pai hoje ele diz que foi um tempo de aprendizado para ele, porque aí os calos no joelho aumentaram muito, os cabelos, os fios brancos aumentaram muito, mas graças a Deus
eu tive a oportunidade de ainda ele vivo, e eu também, né, eu não me perder, e pelo contrário, eu reconstruir o relacionamento com ele, embora a gente não tinha perdido, mas eu quero dizer assim, todas as mancadas que eu dei, eu tive tempo de corrigir, de retratar, vamos assim dizer. Então, o relacionamento que eu tenho com meu pai hoje é assim, é sensacional. E com a minha mãe. Por isso que quando eu olho para Deus, o meu pai é minha referência em tudo. Eu falo para os meus filhos, se eu fosse 10% daquilo que meu pai é, eles estavam bem melhores do que são. E olha que meus filhos estão assim, quase na excelência já, né? Mas assim, então meu pai é a minha referência em tudo. Meu pai é a minha referência como homem, como pai, como marido, como educador, como auxiliador, como sacerdote do lar, como pastor, como mestre, como cuidador, como provedor, como exortador. Então, qualquer coisa que vocês esperarem de um pai, eu tenho no meu pai. E eu não estou aqui puxando sardinha para o lado dele. Não, não é isso. Mas é para dizer para vocês que eu entendo e a gente sabe que é difícil, a gente sabe que há pais que falharam, né? Mas a gente não pode jogar tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco e pôr num liquidificador e dizer, não, os pais são complicados, não dá, eu não quero ter Deus como pai porque os pais são complicados. Não, há ainda aqueles que se espelham no Senhor para agir. E aí fica a dica para os pais que estão aqui, para o pai fresquinho lá, ó, também, né? Olharmos para o Senhor. Né? Se nós olharmos para o nosso pai aqui na terra, sempre vai ter alguma falha. Meu pai, eu estou falando, né, que foi o cara perfeito, mas ele também teve as suas falhas. Poxa, onde já se viu ele me colocar de castigo quando eu tomava suspensão na escola? Não faz sentido uma coisa dessa, não é? Quando eu desobedecia a minha mãe, eu ficava de castigo. Isso não faz sentido. Então, ele teve as falhas dele também, né? Então, assim as coisas vão. Mas o nosso Deus, ele é uma referência que não há como compararmos. Deus, ele é soberano em tudo. Agora, a gente precisa entender que nós precisamos olhar também a nossa situação pela perspectiva de filho. Né? E quando nós olhamos para Deus como Pai, sob a ótica de filho, talvez melhore um pouco as coisas. Vamos olhar então como o filho unigênito e autêntico, o monogenés de Deus, o único gerado por Deus, vamos ver como que ele se comportava. Vamos olhar um pouquinho para Jesus, né? Porque aí, se a gente olha para Jesus, a gente para de dar muitas voltas, e aí a gente consegue entender mais rapidamente a nossa identidade de filhos. Olha como Jesus, ele desfrutava da sua paternidade em Deus. E se nós olharmos para Jesus, a maneira como ele desfrutava disso, nós vamos ver que nós também não só podemos, mas devemos desfrutar desta paternidade em Deus. Mateus 3,17 diz assim, Deus no batismo diz, né? Apontando para Jesus, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então a gente vê Jesus como a nossa referência maior no desfrutar do amor de Deus, né? Da paternidade de Deus. E aí a gente vê que nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Primeiro nós somos filhos porque nós recebemos Jesus, João 1,12, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, a prerrogativa, o direito de serem filhos de Deus. Gálatas 3,26 diz que nós somos filhos. Logo, se somos filhos, se Jesus é filho amado e somos nós também, Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus, logo nós somos filhos amados. Então vamos aqui em 3 pontos. Ainda não cheguei em Lucas, ainda não cheguei na parábola. Isso aqui é uma introdução, para nós começarmos a ampliar o leque aqui. Se nós somos filhos amados, então, assim como Jesus, nós somos alvos do amor do Pai. Deus está falando, né? Este é o meu filho amado. Isso é o estabelecer de Deus como Pai, e Jesus é o alvo do amor de Deus. Este é o meu filho amado. Quando a Luciana, o Marcelo olham para o Luiz Felipe, eles estão falando para o Luizinho o quê?
você é meu filho amado. Deles emana o amor, e o alvo desse amor é o bebê. Deus está olhando para nós e dizendo: eu amo vocês, vocês são os meus filhos amados, e eu vou destilar sobre vocês o meu amor. O que que ele faz? Qual é a maior prova do amor de Deus sobre as nossas vidas? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? João vai falar que Deus é o amor, que Jesus é o amor, personificado. Então, olha só, Deus, quando Ele manda Jesus para este mundo, para morrer no meu e no seu lugar, o que está acontecendo? Deus está olhando para o alvo somos nós, e Ele está mandando do seu amor, Jesus Cristo. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Então, sem dúvida, se torna especial perceber isso, que o aparecimento de Jesus e seu ministério terreno se inicia diante da validação de Deus. Este é o meu filho. E é interessante que na época, nos primeiros séculos, Deus, ali nos primeiros dias de Jesus, ali, porque no Antigo Testamento Deus, o povo via Deus como Senhor, como um Senhor distante. Lembra que só Moisés tinha acesso a Deus? Lembra, depois de Moisés, que só os profetas têm acesso a Deus? Então Deus é um Senhor. Lembram Jacó, lá Gênesis 26, quando Jacó está lá e ele dorme em Betel, e ele tem aquele sonho das escadas subindo e descendo, ele acorda assustado e ele fala o quê? Verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia. Deus se relaciona comigo e eu não sabia. Lembram-se desse texto? Depois vocês estudem lá, Gênesis 26. Então, o que acontece? Eles tinham a ideia de que Deus estava lá em cima, distante, né? Que só alguns homens eram privilegiados em falar com Deus. E agora Jesus vem trazendo a ideia de intimidade. Então, peraí, Deus está mostrando aqui, né, que Deus tem um filho, que relaciona-se com esse filho de perto e quer se relacionar conosco. Quantas vezes nós vamos ver Jesus tratando Deus com intimidade? Aba, pai, paizinho, guti-guti. Daqui a pouco o Luizinho está assim, a filha da Carla, as filhas da Carla lá, titia, papai, tio. É isso, intimidade, relacionamento, segurança, confiança. Quando Jesus está falando, aba, pai, é relacionamento, é intimidade, é segurança, é a certeza de que tem alguém aqui cuidando, é a certeza de que Deus está auxiliando, está zelando, velando por ele. Então, a gente vê este relacionamento. Hoje em dia a gente vê que a paternidade divina nunca esteve tão afetada ou distorcida. A filiação humana é onde o problema está arraigado por causa do pecado. Nós não entendemos muitas vezes a paternidade em Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esperamos de Deus uma paternidade permissiva. Deus deve me aceitar do jeito que eu sou, da forma que eu quero ficar e etc e tal. Então eu quero dizer tipo assim, né? Se Deus é pai, Ele faz o que eu quero, Ele me obedece. Só que Deus, queridos, Deus Ele te aceita como você é, mas Ele não te deixa ficar como você quer. Não é assim. Deus, uma vez que Deus está na minha vida, é Ele que cuida de tudo. Já não sou mais eu, Paulo diz isso, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que antes eu vivia, agora eu vivo pela fé na vida do Filho de Deus. Então, peraí, eu não posso mais andar do jeito que eu quero andar. A minha vida foi mudada, a minha vida é transformada. Se na sua vida continua a mesma coisa de antes, é porque você não entendeu a sua filiação, você não entendeu a sua paternidade, você não sabe quem você é, você não tem identidade. Nós somos alvos do amor de Deus, e por isso que Ele age com cuidado e com graça sobre as nossas vidas. A cruz mostra isso. Deus matou seu unigênito, Deus matou seu filho, o único, gerado, único, a mesma essência. Ele matou o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você. Nós somos alvo desse amor. A cruz foi a ignomínia, a vergonha, o opróbrio, sabe, a humilhação. Jesus passou por isso, por amor a você, por amor a mim, por amor à raça pecadora. Outra coisa que o Senhor Jesus nos mostra, que como filhos amados nós fomos alcançados pela graça do Pai. Este é o meu filho amado, como continua o versículo? Em quem me agrado, em quem me comprazo.
né? Então, olha só que coisa linda. Então, por isso que o Senhor vai mostrar. Olha que coisa interessante também. Muitas vezes nós validamos as boas práticas das pessoas, as boas condutas, quando nós as vemos, não é isso? Olha, eu sei que a Juliana e o Rogério são pessoas maravilhosas. Eu já vi algumas coisas deles trabalhando lá, da Ju trabalhando lá com educação artística, não sei o que. Olha, são excelentes, né? Já vi ela ensinando dança lá na sede. São perfeitos. Assim é fácil validar. O Jair, a Ana, eu já vi a Ana fazendo decoração aqui na igreja. Que coisa linda que ela faz, mas eu tive que ver antes. Eu já vi a Graça, grande costureira, de mão cheia, mas vi o serviço dela antes. Aqui Deus está no início do ministério de Jesus, já validando o filho dele, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Jesus não fez nenhum milagre. Até aqui Jesus não tinha feito milagre, Jesus não tinha curado, Jesus não tinha se aparecido como filho de Deus, nada disso. Jesus só foi até João para ser batizado. Mas Deus já está mostrando quem Ele é. Porque Deus sabe, Deus está despejando a graça dEle sobre você também. E Ele vai dizer para você, vocês são alvo do meu amor, vocês são meus filhos e eu me agrado em vocês. Outra coisa importante, como filhos amados, nós não duvidamos o que o Pai diz sobre nós. O que Deus diz sobre você é suficiente. Lá na tentação do deserto, lembra o diabo quando está lá tentando Jesus? Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus sabia quem Ele era. Jesus tinha certeza e convicção de quem Ele era. Né? Então, e aí Ele vai e já quebra Satanás já logo pelas pernas, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestará culto. Vai nessa, né? Eu vou correr aqui porque essa introdução está ficando muito longa. Então assim, Jesus sabia da sua identidade. Nós precisamos entender a nossa identidade. Queridos, a palavra identidade, ela vem do adjetivo idem, que quer dizer o quê? Igual, o mesmo, mais o sufixo dade, que quer dizer qualidade. Isso quer dizer o quê? Que identidade significa uma qualificação daquilo que é idêntico ou o mesmo. 1 João 3, 1 e 2 diz que vede como é grande o amor que o Pai tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. O versículo 2 diz assim, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Isso quer dizer o quê? A nossa identidade em Cristo quer dizer que somos filhos amados, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nossa identidade mostra a nossa qualidade, mesmo que ainda em estado imperfeito. Nós somos filhos, mas ainda nós não somos manifestos da forma que Ele é, mas seremos. Isso quer dizer o quê? Nós buscamos ser como Ele é, embora não sejamos. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos chegar à perfeição. Nós somos filhos de Deus, chegaremos à perfeição. Então, se hoje nós não temos identidade em Deus, logo também, quando Ele se manifestar, não vai acontecer nada na nossa vida. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. Então, nós precisamos assumir a nossa identidade. Então, se nós entendemos que somos filhos, aí agora a gente pode trabalhar um pouquinho para entender por onde eu andei até entender a paternidade de Deus. Tudo bem até aí? Faz sentido? Então vamos falar lá daqueles meninos, o pródigo e seu irmão, o Gastão e o resmungão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Disse mais, Lucas 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo
Houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com os alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso, né? Mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados quantos empregados do meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-o ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos perguntou-lhe: o que é isso? Então o servo lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro? Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Por onde andei até entender a paternidade de Deus. Nós vemos aqui, né, nesse relato, alguns pontos que levaram aquele filho ou os filhos, algumas coisas que foram obstáculos, e esses obstáculos fizeram com que eles demorassem em compreender a paternidade deles. E eu acredito que esses pontos nos ajudarão a entendermos também por onde temos andado, para entender a paternidade, a nossa paternidade em Deus. Primeiro ponto, nós damos muitas voltas até compreender a nossa identidade de filhos. Quando eu penso em voltas, logo me vem à mente o povo hebreu. Êxodo 13:7, quando eles saem do deserto, lá do Egito, quando eles saem do Egito, diz que Deus vai os conduzir à terra de Canaã. Só que Deus, por ser um Deus pai, cuidadoso, eles ainda não tinham essa ideia. Mas Deus, por ser cuidadoso, o texto diz o quê? Eu não vou permitir que eles passem pela terra dos filisteus, porque os filisteus vão atacá-los. E eles são bebezinhos, imaturos. Os filisteus já são maduros, são peritos em guerra. Então, se o meu povo, se os meus filhos passarem por aqui, serão extorquidos, roubados, ameaçados, provavelmente até mortos. Então, eu vou fazer um caminho diferente aqui com eles, para livrar das mãos do inimigo. E o que acontece então com o povo? Eles vão caminhando, e aí começa a reclamar, começa a murmurar, né, questionam Deus, e aí aquela geração acaba pecando tanto, que eles acabam andando, Deus então acaba punindo aquela rebeldia, né? E aí o que Deus faz com eles? Eles ficam andando em círculo, eles ficam dando voltas por quase 40 anos.
Um rolê que era de 200, há uma discussão muito grande, né, entre 200 e 300 e 400 quilômetros. Há uma discussão se dava 20 dias, ou se dava 40 dias, ou 60 dias, mas vamos ficar na média. Vamos dizer que 200 quilômetros demoraria ali 300 dias para percorrer. Isso daí lhes custou 40 anos, por não compreenderem a paternidade de Deus. Então aí a gente vê que eles ficaram ali, dando volta. Mas chegou um momento que eles compreenderam, ainda que demorou, mas eles compreenderam que Deus os estava conduzindo com uma intenção. Levítico 26, versículos 12 e 13, diz assim, Deus falando ao povo, Deus falando com Moisés, né? Andarei no meio de vós e sereis o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Gente, que coisa linda, maravilhosa isso. Deus está andando entre vós, porque quer se relacionar com vós, né? E esse vós somos nós. Deus quer se relacionar com nós, e Ele está dizendo, eu serei o seu Deus, e vocês agora são meus, vocês são meu povo. Agora o escudo sou eu, a garantia de vocês agora sou eu. O versículo 13 diz assim, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra dos egípcios, não para que fossem escravos, não para que fossem órfãos, mas os fiz andar de cabeça erguida. Olhe para cima, você tem um pai, você não é mais órfão, você não está sozinho. Então Deus estava agora dando uma identidade para aquele povo. Demorou para aquele povo aprender, mas aprenderam. Então Deus estava querendo se aproximar deles, e eles querendo se afastar de Deus, porque quanto mais eles se distanciavam do Egito, mais eles tinham saudade do Egito. E Deus insistindo, e Deus insistindo. E o mesmo nós vamos ver que estava acontecendo com o pródigo. O que o pródigo faz? Pai, me dá parte dos bens que cabe a mim por herança. E aí ele junta tudo e pica a mula para o seu rolê, para gastar, conhecer gente, conhecer coisas, gastar com besteiras. É isso que o pródigo vai fazer, ele vai ficar ali, andando em círculo. Um pai que o amava, um pai que supria as suas necessidades, ele tinha tudo em casa, mas ele não estava entendendo a sua identidade como filho. Ele não estava preocupado em pertencer, ele não estava preocupado em se parecer com o pai, demonstrar a sua filiação, demonstrar a sua família. Ele queria viver apenas o momento, desfrutar o efêmero, sabe, o que é temporário, o que é para agora. Era isso que ele queria desfrutar. Mas a intenção de Deus para as nossas vidas, irmãos, não é com o que é efêmero, não é com o que é passageiro. A intenção de Deus para as nossas vidas é eterno, é para a eternidade. Deus não está preocupado em te dar bens agora, aqui e agora. Deus está preocupado em salvar a sua vida para que você desfrute da sua eternidade. É isso que Deus está preocupado. Quando os hebreus saíram do Egito, saíram escravos do Egito, eles compreenderam e assumiram a sua identidade. Quando eles entenderam isso e assumiram a sua identidade, então eles deixaram de ser o povo hebreu. Eles foram então agora, se tornaram a nação de Israel, o povo de Deus. Se você olhar o Novo Testamento todo, o Velho Testamento todinho, depois desse evento em Levítico, depois do Pentateuco ali, quando você chega em Juízes, você vai ver o tempo todo um povo conhecido pelo seu Deus. Eles agora tinham uma identidade, eles tinham um pai, entenderam que esse pai era o Senhor deles. Demorou séculos para eles entenderem que esse Senhor era mais do que Senhor, Ele era pai, Ele cuidava, Ele zelava, Ele estava lá perto deles, cuidando de tudo. Mas quando eles compreenderam que eles eram agora, não eram mais aquele povo escravizado, eles agora tinham uma identidade, eles eram uma nação. Demorou, mas eles entenderam. O pródigo também custou para entender, para compreender a sua identidade, mas compreendeu. Versículos 17 diz, ele olha, quantos empregados do meu pai têm fartura.
E eu estou aqui, passando fome nessa pindaíba. Gastei tudo. É melhor eu ser um empregado do meu pai do que viver nessa miséria. Então eu vou me levantar e vou até o meu pai. Olha que coisa interessante. Ele quer se colocar como empregado, mas em nenhum momento ele chama o pai de chefe, ou de patrão, ou de qualquer coisa. Ele continua chamando o pai de pai. Ele sabia onde ele podia voltar. Ele entendeu a identidade dele. Parece que ali naquele momento bateu a ficha. Ele se lembrou, eu tenho um pai. Eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho uma família para pertencer. Eu quero, eu vou. E ele se levantou. Eu imagino com toda humilhação, com toda a raiva, com toda a neurose, sujo, fedendo. E eu vou lá, né? Queridos, a gente precisa entender isso. Nós temos uma família, nós temos uma identidade, nós somos um povo. Se você olhar para o lado, pode olhar, você tem 1 segundo para olhar para o lado, olhe para o lado. Nós somos uma família, nós somos o povo de Deus, nós temos uma identidade. Nós precisamos entender isso. Somos uma família e temos Deus como nosso Pai. Nossa identidade é gerada nele, e nele nós vivemos. O que diz Atos 17, 28? Pois nele vivemos, nele nos movemos, e nele existimos. Somos uma família, pertencemos a uma família, e juntos, todos somos filhos do Pai. Chega de dar voltas, a gente precisa entender isso. O Senhor está nos dizendo essa manhã, pare de dar volta, você pertence à família de Deus. Segundo ponto, pensamos ter tudo e não temos nada. O pródigo, ele acreditava que ter tudo era pedir os seus bens. Me dá aí a minha parte e está tudo certo. Tudo para mim se resume nisso ali, né? Versículo 12, me dá a parte dos bens que me cabe. Quantas vezes nós agimos assim? Né, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a Deus somente pelo que Ele pode me dar. Você acha que nós agradamos a Deus desta forma? A gente passa por uma situação, né, precisa de um emprego. Vamos para a igreja, porque Deus, né, os crentes vão orar, até eu vou orar um pouco também. Né? Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui, alguém já foi atrás. Kátia, fala para o povo lá da sua igreja orar por mim lá, porque eu estou precisando de um emprego, né? E tal. É sempre assim, a gente quer buscar em Deus o que Ele pode me dar. Mas a gente não olha para Ele, a gente não olha para a face dEle. E muitas vezes a gente ainda briga, né? Ele tem a obrigação de me dar. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Tudo que Ele faz é por amor, foi por amor, tudo é por amor. Nós não temos compromisso com Ele, nós não temos comprometimento com as coisas dEle. Né? Então a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer usufruir da presença do Pai. A gente quer casa, mas a gente não quer culto em casa. A gente não quer os crentes em casa. A gente quer carro, mas a gente não dá carona por irmãozinho que mora lá na rua atrás da minha. A gente não faz isso. A gente quer, sei lá, casa na praia, mas não leva o pastor para passar lá 15 dias de graça. Que mais? A gente quer dinheiro para um monte de coisa, mas a gente não faz nada para o reino. Olha aí. A gente quer tudo, a gente quer os bens, a gente quer usar para onde? O aqui e agora. Ai de nós, como nós somos miseráveis, como nós somos pobres, se esperamos em Deus apenas para essa vida. Paulo já diz isso. Como nós somos miseráveis em esperar de Deus apenas os bens desse mundo. Gente, os bens desse mundo, todos. Eu não sei quanto dinheiro deve ter nesse mundo. Mas tudo isso é migalha, é resto, é mixaria, é esterco para o que Deus tem para nós. Vamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor. Os bens passam, mas o legado fica. E qual é o legado da igreja? É o que é eterno. É a mensagem de salvação, é o que traz vida, é Jesus Cristo. Nós precisamos deixar este legado. Não adianta a gente deixar dinheiro não. Todo o dinheiro que os ricos aqui, né, vocês que são ricos,
Todo o dinheiro que vocês têm, quando vocês morrer, vai ficar aí. E sabe o que vai acontecer? Outro vai gastar. É fato isso daí. Por isso que eu já gasto tudo logo. Eu tenho pouco, eu gasto tudo mesmo. Entenderam? Então é assim. Invista no reino. Invista no reino. Gente, invista no reino. Quer comprar a casa dos seus sonhos? Compre a casa dos seus sonhos, mas compre para a glória de Deus. Quer ter um avião dos seus sonhos? Tenha o avião dos seus sonhos, mas o use para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Você pode dar seu rolezinho com seu avião para o Caribe, não sei para onde, mas leve também os missionários lá para o campo, traga os missionários do campo. Gente, tem tanta coisa que nós podemos fazer com os bens que nós temos. Ah, mas eu só posso fazer se eu tiver um avião. Não, se você tiver um bilhete como é que chama aquilo? Vale único? Bilhete único. Com um bilhete único você pode fazer um monte de coisa. Você vai para cima e para baixo aí evangelizando. Ontem mesmo o Giovanni falou que tinha um pastor que subiu no busão. Só que aí esse pastor não subiu para pregar, subiu para outra coisa. Mas a gente também pode subir no busão com violão para pregar, para tocar, para cantar. Gente, quando eu era molequinho, o Alex acho que passou por essa fase também, tinha um negócio de trem, uma linha de trem, eu acho que saía do Brás ou de Mogi, que ia lá para Santos. Quem lembra disso daí? Eu não lembro o nome desse trem. Era um trem chique e ia para Santos. A mocidade lá da Zona Leste, a Igreja Batista, a gente se reunia, sei lá, uma vez por mês, trimestre, eu lembro que eu era tampinha e eu ia. Os jovens iam nesses trens aí, fazendo culto, sabe? E a gente ia e voltava evangelizando, né? Hoje nos metrôs você só vê o povo lá vendendo, né? Ginkgo biloba, soufflé, não sei o quê. Mas a gente não vai lá entregar um panfleto. Ah, porque não está mais em moda o panfleto. Agora a moda é rede social. Mas também não faz nada, posta besteira, mas não compartilha um versículo, uma palavra, aqui um convite, um nada. Então assim, nós precisamos nos manifestar. O legado que nós temos que deixar, o legado que você tem que deixar, é a palavra de Deus, o que é eterno, o que é eterno, o que é eterno. Nós como pais, como tios, avós, vizinhos, amigos, parentes, nós temos que deixar para as nossas crianças, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos sobrinhos, a mensagem de salvação. Esse é o nosso legado. Seja lembrado por ser um homem íntegro, que representou Deus e que falou de Deus aqui nessa terra. Não seja lembrado como um caloteiro, não seja lembrado como um cara que só pensava em si, como um egoísta, mas seja lembrado como um cristão que fez a diferença por onde passou nessa terra. Uma coisa interessante também, nós vamos ver aqui no versículo 14, né? Depois que ele gasta tudo, ele fala assim, poxa vida, acabou meu dinheiro, e aí? Acabaram-se os bens, o que eu fiz? Qual o legado que eu deixei? Nenhum, estou passando fome aqui, agora eu vou ter que arrumar um trampo, foi trabalhar com porco. Vocês têm ideia do que é um judeu trabalhando com porco? Vocês conseguem imaginar que afronta que é, que humilhação que é, algo que é proibido na lei? Vocês conseguem imaginar? Então, se para o judeu já era uma coisa, uma aberração, era o abominável trabalhar com porco, imagina então querer comer a comida daquele porco. Meu amigo, é humilhação demais, tudo acabou, até a dignidade acabou. Nesse momento, o cara não tem mais dignidade, o cara não tem mais nada, porque ele se perdeu completamente. O ser humano é assim, pensa ter tudo, mas na verdade não tem nada, porque tudo vai passar. Agora, quando nós entendermos Deus como Pai, entendemos que temos à nossa disposição banquetes e banquetes à nossa disposição, a nossa mesa. Sentar-se ao Pai é desfrutar do melhor, à mesa com o Pai. Isso nos fará
isso nos evitará vergonha, isso nos evitará humilhação. A gente não precisa ser humilhado para voltar para a casa do Pai. A gente precisa reconhecer que nós não somos nada e voltarmos para o Pai. Versículo 18 diz, né, vou me levantar e irei até o meu Pai. Essa decisão de se levantar nasceu no momento de humilhação, nasceu no momento de dor, mas ainda assim aconteceu. O orgulho foi quebrado, o orgulho foi destruído. Assim é o nosso Pai. Ele muitas vezes, se precisar, Ele vai nos quebrar, mas Ele vai estar pronto para nos receber, porque Ele está cuidando, né? Ele não vai ficar com vergonha de você chegar todo fedido, não. Eu trabalhei com porcos semana inteira, eu não vou voltar para o Senhor. Não, volte para o Senhor. Você está cheio de pecados. Você está pior do que quem trabalha com porco. E o Senhor está de braços abertos para transformar a sua vida. As suas vestes em brancas, alvas como a neve. Pare de dar voltas, o ponto 3, não haja como empregado, haja como filho. Versículo 19, né? Ele se levanta e vai até o pai. Versículo 19, eu vou dizer para o meu pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Olha que coisa interessante. O pródigo quer voltar para o seu pai como um dos seus empregados. No versículo 18 e no versículo 21 ele diz que ele não é mais digno de ser chamado filho. Parece que ele está começando a entender a sua paternidade, mas ele ainda não está conseguindo sair do papel de órfão. Porque ele é filho. O filho de um pai continua sendo filho, não empregado. O filho é filho. O Rafael, o Gabriel, aconteça o que acontecer, serão filhos do Givanildo enquanto viverem. Simples assim. Eu sou filho do Silvio enquanto eu viver. Giovanni é meu filho enquanto ele e eu vivermos. Né? E até depois o legado fica, porque vão falar, nossa, um Giovanni passou por essa terra, filho de um André. Olha só, para ser isso aí, acabou. Não existe, não tem jeito. Não tem jeito. Filho é sempre filho. Ele não é empregado. O mesmo acontece conosco. Nós somos filhos de Deus. Deus não tem empregados. Deus tem filhos. Então a gente precisa parar de agir como empregado e agirmos como filho. Muitas vezes a gente vem para a igreja, quando vem, a gente vem para a igreja para bater cartão. Cara, não. Aqui não é a nossa empresa onde a gente bate cartão. Aqui é a casa do Pai. Aqui é o lugar que eu pertenço. Aqui é a minha família. Nós estamos aqui para adorarmos o Pai, para nos encontrarmos com o Pai. Então a gente vem com motivação, com intenção, com prazer, com alegria de estarmos na casa do Pai. A gente veio aqui para desfrutar a presença do Pai. Quinta-feira eu fui lá na casa dos meus pais, porque eu queria abraçar meus pais. Eu queria estar com eles, eu queria olhar na face deles, nos olhos dos dois e dizer, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Quando eu venho para a igreja, eu venho com essa vontade também. Eu já estou lá em casa me preparando para me encontrar com minha família e juntos dizermos, Senhor, eu te amo. Eu estou aqui desfrutando a sua presença neste lugar. Quando eu vejo as cadeiras vazias, eu me entristeço, não porque a igreja está vazia, mas porque pessoas que poderiam estar aqui estão perdendo a oportunidade de desfrutar da presença de Deus neste lugar que nós estamos desfrutando aqui nesta manhã. O Senhor está aqui, irmãos. O Pai está aqui. Ainda que nós sejamos órfãos aqui nesta terra, o nosso pai terreno possa ter nos abandonado, possa ter nos maltratado, possa ter feito coisas ruins para a gente, o nosso Deus nunca vai nos trair, nunca vai falhar como Pai, e vai estar sempre aqui entre nós. Vamos buscar, vamos entender, vamos desfrutar da presença do Pai. Ponto 4, não fique perdido dentro de casa. Desfrute do Pai,
Desfrute da presença do Pai. Tenha prazer em estar com o Pai. Quando a gente vai trabalhar, tem muitos irmãos, né, que trabalham, que tem que entrar no serviço 6 horas da manhã. E estão lá fielmente, e devem estar mesmo. Se o horário é 6 horas da manhã, tem que estar lá às 6 horas da manhã. Mas quando a gente precisa estar na igreja, o culto é 10 horas, a gente chega 15 para as 11. Isso significa que nós não temos motivação. A gente está na igreja por estar. A gente está aqui perdido. Deus está agindo e nós não estamos desfrutando. Porque muitas vezes nós não temos prazer nele. Como nós vamos entender a nossa paternidade em Deus? Como nós vamos reconhecer Deus como Pai, se nós não desfrutamos nele? John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Olha que coisa linda. Quando nós nos satisfazemos em Deus, Ele é glorificado. Irmãos, nós precisamos ser intencionais quando buscamos o Senhor. Não é bater cartão, não. É abraçar o Pai, é vir aqui agarrar o Pai, é se preparar para estar com o Pai. Romanos 8, 16 e 17 diz que nós somos filhos. Nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Olha que coisa linda. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Não adianta as riquezas se nós não tivermos o Senhor. Nós precisamos dele. Né? As demais coisas podem vir. Sim, é bom ter um carro, um bom emprego, isso tudo é lícito, né? Uma boa casa, está tudo certo, não é pecado ter isso. Mas a nossa satisfação tem que estar no Senhor, não naquilo que Ele me deu. Eu preciso me satisfazer nele. Eu quero estar com Deus, eu quero estar em família, eu quero glorificar o meu Deus e eu quero relacionar-me com Ele, desfrutar dEle. E é esse o papel da igreja, se relacionar e desfrutar, se alegrar no Senhor. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. A nossa herança, irmãos, é a morada celestial, é o céu. É isso que nós devemos ansiar, é isso que nós devemos desejar, a nossa eterna morada com o Deus, em adoração eterna, em celebrações eternas. E quando nós não entendemos a nossa paternidade, a gente fica perdido na igreja. A gente fica moscando, os céus está aberto e a gente está lá igual dois pamonha, né, olhando para o teto. Não passa, você não consegue ver a atmosfera que está acontecendo. A gente fica perdidinho. Né, a gente não, tem muita gente, muitas vezes a pessoa está na igreja e não quer estar. Fica lá, ai caramba, que hora que vai acabar esse culto? Gente, que coisa chata. Nós precisamos entender quem é Deus e quem é o Filho. Nós precisamos amar e desejar estarmos na casa do Pai. Uma coisa que o irmão do pródigo, agora nós vamos falar do outro irmão um pouquinho. Ele disse ao pai, versículo 29, há tantos anos eu te sirvo e nunca te desobedeci. Ele também não entendeu, assim como o outro não estava entendendo a sua identidade de filiação, a sua filiação, esse daqui também não estava entendendo do que é ser filho. Sabe por quê? Ele não vivia como filho em casa. O outro saiu para gastar os bens. Ele ficou em casa e tinha tudo para desfrutar. Mas ele não vivia como filho, ele vivia como empregado. O que ele diz? Há tantos anos eu te sirvo, há tantos anos eu trabalho. Uma coisa é você trabalhar para, e outra coisa é você trabalhar com. Eu trabalho, né, muitos trabalham para chegar no fim do mês, ganhar o seu salário, receber o seu salário digno, né, tudo certo. Mas quando eu trabalho com o Jair, para nós construirmos um negócio juntos, porque a coisa aqui é meu e seu, é completamente diferente. Eu não estou preocupado se no final do mês eu vou ter recursos, eu vou ter dinheiro, não. Eu quero ver o êxito da nossa tarefa. É diferente isso daí. Então, assim, ele não estava entendendo esta sua paternidade, que tudo que ele tinha dentro de casa estava à sua disposição. Ele estava completamente perdido ali dentro. Outra coisa, ele vivia com o coração cheio de amargura.
Versículo 30 ele fala, né? Esse seu filho chegou, gastou todo o dinheiro, gastou com prostitutas, gastou lá com balada, fez isso, fez aquilo, e agora ainda você tem que fazer festa para ele. Para com isso, coloca ele lá para trabalhar com o pior de todos lá, não é isso que muitas vezes a gente faz? Ah, o irmãozinho lá pisou na bola, o cara fechou meu carro, o cara fez isso, fez aquilo comigo, mata ele, chega para lá. É assim que a gente faz, muitas vezes. Né? O filho mais velho se irritou com a misericórdia do pai. Não se alegrou com a restauração do seu irmão. Não existe senso de pertencimento. Queridos, a família, um se alegra com o outro. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é isso que é viver em família? Quando nós estamos passando por alguma situação, por necessidade, a gente não liga. Vamos orar por fulana, a Ana está precisando de oração, vamos orar. Aí a Ana vem aqui, testemunha, Deus respondeu aquilo lá e foi bênção, estou curado, estou restaurado. Nós não celebramos? É isso que é família. Então nós precisamos celebrar, chorar, porém também celebrar. Nós não podemos ser amargos, ficar perdidos, né? Olha o versículo 31, isso mostra que aquele homem, ele andava na presença do Pai, ele vivia na presença do Pai, mas não desfrutava, ele andava como um solitário. Olha o versículo 31, o pai lhe disse, filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Esse filho, ele anda sem alegria. Esse filho não quer se envolver com nada, não quer falar com ninguém. Está, né, na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai. Imagina uma casa, um apartamento grande, uma casa grande, vários dormitórios, vários cômodos. Aí moram lá um pai, vamos aumentar a família, os pais, né, pai, mãe, 3 filhos e, vamos ser generosos, 5 empregados para limpar a casa, porque a casa é bem grande, então é uma casa bem grande, certo? Só que você entra nessa casa, é um silêncio só. Por quê? O marido está num canto, a esposa está no outro, o filho está no outro, o filho está no outro, os empregados lá na cozinha, trabalhando. Muitas vezes, nós estamos assim. Nós não queremos falar com ninguém. Estamos na casa, estamos no ambiente. Deus está lá, o pai está lá, a família está completa, mas a gente não se relaciona, a gente não quer falar com ninguém. Muitas vezes nós estamos desta forma. Sentamos ali um do lado do outro, mas ninguém sabe o nome do outro, não se relaciona com o outro, não manda uma mensagem para o outro, não conversa com o outro. Nós precisamos entender e desfrutarmos, pois somos irmãos, somos filhos de Deus. Nós precisamos aprender e desfrutarmos a presença de Deus, o Pai, entre nós, o seu Espírito Santo entre nós. Nós não fomos feitos para vivermos e nascermos, para nascermos e vivermos uma vida de solidão. Quando Deus cria a mulher, Ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Isso não é soma, isso é completude. O homem sozinho, embora a natureza estivesse prontinha, tudo perfeito, tudo lindo, o homem sozinho estava incompleto. Ele precisava de mais alguém para caminhar com ele. Nós fomos feitos para andarmos em bando. Jesus andou em bando, Jesus andou em família, né? Os 12, e esses 12 viraram um monte de gente, hoje nós estamos assim, é assim, nós somos o povo do bando. O filho perdido dentro de casa não se sente dono do que é do pai, muitas vezes não se sente nem pertencendo àquela família. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, e para quem estiver aí nas redes sociais ou nos assistindo futuramente, repreenda, e eu já repreendo desde já, todo sentimento, todo espírito de orfandade. Isso acaba aqui. O Senhor nos deu a filiação em Jesus Cristo e hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos identidade, nós temos um pai. Aquele jovem, né, o pai diz, né, filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas é justo a gente celebrar a volta do seu irmão. Aquele jovem, ele era rico, ele estava com tudo ali, mas estava vivendo na miséria. Tinha tudo do pai à disposição, mas vivia como empregado. Não banqueteava com seus amigos, não celebrava com sua família, não curtia a sua filiação. A gente precisa aprender,
nós precisamos compreender, experimentar e celebrar todas as vezes que como família nós estamos juntos. Eu não estou dizendo aqui que nós só celebramos o Senhor, nós só adoramos a Deus quando estamos na igreja. Não, aqui é apenas o ajuntamento, aqui é apenas a celebração do que já acontece na nossa vida no dia a dia. Quando nós entendemos de quem somos filho, a nossa vida começa a refletir a imagem do Filho em nós, a imagem de Cristo em nós. Nós espelhamos Deus aí neste mundo, nós representamos Cristo onde nós estamos, e quando nos ajuntamos a família toda, é para celebrar, é para festejar. Eu quero concluir, queridos, dizendo que para se ter um encontro com Deus, nós precisamos reconstruir relacionamentos que outrora tenham sido quebrados. Né? O pecado manchou, aí nós aceitamos Jesus e temos o Senhor como Pai. Só que muitas vezes a gente esfria, a gente dá uma quebrada, a gente dá uma desanimada. Então a gente precisa entender, Deus é meu Pai e eu sou o seu filho. Eu preciso me relacionar direito com Ele. Eu preciso desejar estar com Ele por quem Ele é, porque Ele é o meu Pai. Não porque Ele vai me dar presentinho, não porque Ele vai me dar coisas, mas eu quero me relacionar com Ele por quem Ele é. E quem Deus é? O nosso Pai. Deixemos então todo orgulho de lado. Vamos correr para os braços do Pai. Vamos nos jogar diante dEle. Né? Vamos deixar que Ele cuide de nós. Ele nos faz carinho. Às vezes a gente leva muito cascudo, muito puxão de orelha de Deus por teimosia nossa. Às vezes Deus, né, faz a gente sofrer. Faz não, mas permite a gente sofrer um pouquinho mais por teimosia nossa. Mas Ele quer te carregar no colo. Ele quer te fazer cafuné. Ele quer cuidar de você enquanto você dorme, Ele cuida dos seus. Enquanto você adora Ele, Ele está cuidando dos seus. Enquanto você se dedica a Ele, Ele está cuidando dos seus. Não pense você que estar em família, né, buscando ao Senhor é perder tempo. Não, isso é investimento na sua vida e na vida dos que você ama. Enquanto estamos buscando ao Senhor, Ele está cuidando de tudo. Então que nós possamos aprender, né, o que ambos os filhos demoraram em entender sobre paternidade. Então que nós possamos entender a nossa paternidade em Deus. Por onde andei até entender a paternidade de Deus? Esse foi o tema da mensagem, né? E aí a gente responde, por muitos lugares, até entender que eu tenho uma identidade, até entender de quem eu sou filho. Eu tenho Deus como Pai e uma família para ser e pertencer. E essa família está aqui. Coloque-se em pé que eu quero orar com vocês.